A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. A revista da Escola Dominical, Conectar Mais Jovens. A lição 6 da nossa revista de Escola Dominical. Seja bem-vindo a você que é professor de Escola Dominical, você que é aluno e você que gosta de aprender a Palavra de Deus. Nós vamos aqui estudar, o título da nossa lição é Daniel e a sua preocupação com Israel. É o título da nossa lição. Aqui no primeiro tópico nós temos intercedendo por Jerusalém. Orava em direção a Jerusalém. No segundo tópico nós temos compreendendo os projetos de Deus. Terceiro, uma mensagem de esperança. Aqui no segundo tópico nós temos a soberania de Deus no livro de Daniel. E aqui nesse segundo tópico nós vamos aprender o que significa soberania. Muitas vezes nós lemos em vários livros, livros de teologia, essa palavra soberania. E aqui nós vamos definir aqui o significado da palavra soberania quando se trata da pessoa de Deus. Antes de começarmos aqui a estudar a lição de número 6, classe dos jovens, eu peço a você que se inscreva em nosso canal, você que é professor, você que é aluno, você que gosta de aprender a palavra de Deus, você que gosta de estudos da palavra de Deus, particularmente falando a respeito da escola dominical, das lições, se inscreva no nosso canal, deixe um joinha, para que Deus possa estar nos abençoando. Dito isso, então vamos para o comentário. Intercedendo por Jerusalém. Vamos ler aqui o primeiro tópico, que diz assim: orava em direção de Jerusalém. Daniel, o profeta Daniel, sabia das promessas e do concerto que Deus fizera com o povo. Mormente durante a edificação do templo no reinado de Salomão. Está lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 20 e 22. Orar em direção a Jerusalém mostrava a esperança de Daniel na restauração da sorte do seu povo. E também revela o seu entendimento de que os ouvidos de Deus estariam abertos à oração que fosse feita naquele lugar. Nós vamos aqui ver, nesse primeiro tópico, que Daniel, embora que ele estava longe, da cidade de Jerusalém, a muitos quilômetros, e sabendo que o seu povo, seus compatriotas, estavam em cativeiro em Babilônia, em terra estranha, com uma questão cultural diferente, e um povo diferente, uma religião diferente, ele permaneceu fiel a Deus. Isso nós vamos ver no livro de Daniel, através dos seus capítulos, que ele orava constantemente a Deus, ele não deixava de orar. E a oração, o que significa a oração? Oração é conversar com Deus. Oração é dialogar com Deus. É expor a Deus o nosso sofrimento, o nosso problema e principalmente os nossos pecados. Então Daniel, ele embora estivesse em uma cidade longe, com todas as dificuldades, ele não deixou de ser fiel a Deus. Era uma pessoa que buscava a Deus constantemente. Outra coisa importante que nós vamos ver em Daniel, que ele buscou no livro do profeta Jeremias. Ele procurou lá no profeta Jeremias, e ele achou aquela profecia que Deus tinha usado o profeta,
que o cativeiro em Babilônia ia durar 70 anos. Então, no momento que ele buscou o pergaminho do profeta Jeremias, ele achou onde estava lá a profecia. E ele começou a orar a Deus. Orar intercedendo, pela nação de Israel, porque ele viu que Deus ia cumprir a palavra dele, que ele tinha falado pelo ministério do profeta Jeremias. E ele abria a janela, e a janela do Daniel, o profeta Daniel, ia em direção a Jerusalém. Em direção a Jerusalém. Porque ele sabia que Deus, no tempo determinado por Deus, que Deus tinha falado, o profeta, que Deus ia cumprir a sua palavra. Então ele orava confiantemente, em direção a Jerusalém, orando para que Deus pudesse restaurar. O salmista nos convida a orar pela paz de Jerusalém, pois grandes benefícios acompanharão a vida de quem assim procede. Está lá em Salmo 122. Dentro desse texto que nós lemos aqui em Salmos, nós podemos ver que há uma promessa de Deus para aquele crente que serve a Deus e ora por Jerusalém. Intercede por Deus pela cidade. Porque quando Deus escolheu Abraão e através de Abraão Deus ele fez uma grande nação, Deus constituiu a nação de Israel, através de Abraão, Isaque e Jacó, que é os pais da nação de Israel. Nós podemos constatar, nós podemos confirmar que Deus falou assim, olha, abençoarei aqueles que te abençoarem, ou seja, a nação de Israel, e amaldiçoarei aqueles também que te amaldiçoarem. Então, nós precisamos orar por Jerusalém, pela nação de Israel, porque fazendo assim nós concordamos com a palavra de Deus, nós confirmamos aquilo que Deus ele tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó, e consequentemente a nação de Israel, orando pela nação de Israel, porque assim nós também estamos debaixo da promessa de Deus. Aqui no segundo ponto nós temos sentindo as mazelas do seu povo. Jerusalém viveu momentos auspiciosos no âmbito religioso, econômico e político. Porém, a vida pecaminosa e a corrupção dos sacerdotes e a dubiedade de seus profetas levaram à destruição da nação, que foi levada a cativeiro. Pela oração de Daniel, observamos o seu arrependimento ao ponto de se humilhar, vestindo-se com saco e cobrindo-se com cinza. Em sua intercessão, vemos uma identificação com o pecado de idolatria e apostasia do seu povo. Aqui nós vamos ver que Daniel, embora sendo fiel a Deus, embora tendo uma vida de exemplo para nós podemos ver que Daniel ele se identifica com o povo de Israel. Assim, quando ele começa a falar dos pecados da nação de Israel, ele também se inclui também ali com a nação de Israel, dizendo-se também que ele era pecador, que tinha pecado contra Deus, e falou, a nós pertence a confusão de rosto, mas a ti pertence a misericórdia. Então Daniel ele se identifica com o povo dele, embora sendo fiel a Deus, embora sendo exemplo, como um profeta, como servo de Deus, vendo a consequência dos pecados de Israel, ou seja, o porquê que Israel estava lá, servindo ali em outra nação, no Império Babilônico, estava lá por causa da sua desobediência, e Daniel começa a se identificar com aquele povo que tinha pecado contra Deus, e ele começa também a interceder para o povo de Israel. Nós devemos também fazer o mesmo. Devemos também interceder pela igreja, pelo pastor, pelos jovens, pela mocidade, pelos obreiros. Devemos orar pela igreja, devemos orar pela família. Enfim,
Paulo fala assim, olha, orai sem cessar. O crente, para vencer as lutas, o pecado, ele precisa vencer de joelho, ele precisa vencer, né, de joelho, porque é de joelho que ele consegue o renovo espiritual, o perdão, né, a graça de Deus. Ele consegue vencer as lutas de joelho, orando, buscando a Deus e clamando a Deus, e intercedendo não só pela vida dele, mas intercedendo por todas as pessoas que lhe rodeiam. Glória a Deus por isso. Nós precisamos orar constantemente, porque a oração é a chave da vitória. Vamos aqui para o segundo tópico, compreendendo os projetos de Deus, a soberania de Deus no livro de Daniel. Quando usamos a expressão soberania, usamos-la no sentido de domínio e poder, ou a maneira pela qual Deus governa o mundo, na visão dos 4 animais descritos ali em Daniel no capítulo 7. Vemos que o ancião foi-lhes dado honra, poder e domínio eterno sobre os reinos, e o seu reino jamais será destruído. Isso aponta para o domínio final de Cristo sobre todas as coisas, o que foi revelado a Daniel numa época bem remota, evidenciando que Deus anuncia o fim antes mesmo do início. A visão que o profeta Daniel teve da estátua de Nabucodonosor, né? Ou seja, a interpretação da estátua, a qual o rei Nabucodonosor teve sonho, cada parte daquela estátua, né, a cabeça, o peito, o ventre, os quadris, a coxa e os pés, conforme Daniel interpretou, representa os 4 reinos. O reino de Babilônia, o Império Babilônico, o Império dos Persas, o Império da Grécia e o Império de Roma. Então nós vamos ver que Deus, né, nessa revelação que Deus deu para aquele rei pagão, e Daniel conseguiu interpretar, nós podemos ver que é Deus que comanda a história. Porque Deus é o Criador de todas as coisas, porque Deus é que fez o homem. Deus é que criou o mundo, os planetas, a natureza, os animais, o ser humano. Então Deus é o Criador de todas as coisas, então Deus ele tem domínio sobre todas as coisas. Embora o mundo esteja, né, o mundo espiritualmente caído, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, as pessoas que servem a Satanás do mundo, que são escravas do pecado. Embora o pecado tenha afetado, né, o ser humano de uma maneira tremenda, afetando toda a sua parte integral, espírito, alma e corpo. Embora com tudo isso nós vivemos em um mundo amaldiçoado por causa do pecado, mas Deus, com tudo isso, ele tem controle sobre o mundo que ele criou. Porque Deus, ele é soberano, ele é poderoso, ele tem o domínio de todas as coisas. Isso fica evidenciado aqui na revelação que Deus deu através daquela estátua, naquela visão, naquele sonho. Porque nós podemos observar, de acordo com o contexto, que Nabucodonosor ele achou que ele que tinha vencido todas as nações, tinha expandido o império dele, e ele achou que era através do poder dele que ele tinha feito isso. Mas ele não sabia que foi Deus que tinha colocado ele como o imperador naquela época. Foi Deus que interveio na história, né? Foi Deus que deu forças, capacitou o exército do Império Babilônico. Foi Deus que levantou aquela nação. Então, eles acharam que era através do poder dele, do poder do rei ou do seu exército, mas nós podemos observar que o próprio Deus é que levantou aquela nação, porque Deus ele coloca rei, ele tira rei, ele levanta a nação, abate a nação, e nós podemos ver que um dos propósitos de Deus, uma das suas finalidades de levantar este império, foi justamente para punir outras nações, especificamente a nação de Israel.
Deus levantou a nação de Babilônia para punir a nação de Israel por causa dos seus pecados. Né? Então nós vamos ver que Deus é que levanta reinos, é Deus que destrói reinos, e Deus ele tem um propósito em tudo isso, porque Deus ele tem um controle de tudo, porque ele é o criador de todas as coisas, né? Deus ele criou todas as coisas e ele intervém na história conforme, né, a sua vontade, que é soberana, que é poderosa para cumprir ali os seus propósitos. Nós vamos ver aqui no segundo tópico ainda, punindo, mas não desamparados. O propósito, o próprio Daniel assevera que existe um Deus no céu que revela os segredos, está lá em Daniel capítulo 8, 28. É maravilhoso quando observamos os mistérios de Deus na história do seu povo, sendo revelados, se cumprindo de forma plena. Deus levou Daniel em terras pagãs para cumprir o seu propósito, que foi revelar o poder e o domínio dele sobre os reinos da terra, assim como os 70 anos de cativeiro babilônico serviram para tratar o pecado do povo e mostrar a misericórdia de Deus em restaurar a nação. Ali nós podemos ver que Deus, ele levantou essa nação para punir Israel, mas ele não desamparou Israel porque ele fez uma promessa para Abraão. Olha, Abraão, vou levar através de ti, vou constituir, você vai gerar um filho, através desse filho vai se multiplicar, e através dessa multiplicação eu vou abençoar e farei de ti uma grande nação. Então essa foi a promessa de Deus. E Deus falou assim, olha, benditos serão todas as famílias da terra através dessa nação que eu vou levantar. Então nós podemos ver que Deus ele é zeloso pela sua palavra, ele cumpre a sua palavra, né? E ele tem propósitos ali quando ele fala dessa maneira. Porque foi através da nação de Israel que Deus ele trouxe a salvação para o mundo. Ou seja, Deus escolheu um homem, Abraão, através desse Abraão, que carregou a promessa também Isaac e Jacó, que foram os filhos de Abraão, e através de Jacó, que gerou os 12 patriarcas, as 12 tribos de Israel, que foram os 12 filhos de Jacó, ou seja, os 10 filhos de Jacó com mais 2 filhos de José. Jacó adotou os 2 filhos de José, né, como se ele fosse pai. Então nós vamos ver que no momento que ele adotou, ele teve 12 filhos, 10 filhos com as suas 4 esposas, mais 2 filhos que ele adotou ali de José, que foi gerado os 2 filhos de José no Egito, que foi Benjamim e Simeão, que foram gerados lá, filhos de José, e Jacó adotou como seus filhos. Nós podemos ver que Israel ficou 400 anos no Egito, se multiplicou. Alguns teólogos dizem que havia mais de 2 milhões de pessoas no Egito, e ali Deus escolheu, né, daquela nação, Deus escolheu uma tribo, a tribo de Judá. Dessa tribo de Judá, né, nós podemos ver em Mateus no capítulo 1 sobre a genealogia. Mateus ele traça uma genealogia bíblica a respeito ali das famílias de Judá ali, e também descendentes de Davi, porque Jesus ele seria da tribo de Judá. Ele também seria descendente de Davi, portanto, né, de acordo com a sua genealogia, com a sua ancestralidade, ele seria rei de Israel, porque ele tinha direito ao trono, porque ele era descendente de Davi, né, na sua genealogia. Então nós podemos ver que Deus escolheu Abraão, e de Abraão Deus fez uma grande nação. Dessa grande nação tinha 12 tribos. Deus escolheu uma tribo, tribo de Judá. Dessa tribo foi escolhida as famílias, e no tempo determinado por Deus, na plenitude dos tempos, como está lá em Gálatas no capítulo 6, aí Jesus, ele nasceu da família de José,
como está escrito. Então nós podemos ver que o propósito de Deus, quando Deus ele preservou a nação de Israel, embora Deus ele castigou Israel pelos seus pecados, mas ele não deixou de lado, porque ele tinha a promessa de salvação com essa nação, iria abençoar essa nação, como nós vamos como nós vemos hoje em dia lá em Israel, uma nação abençoada. Em contrapartida, porém, uma nação odiada por muitas nações, a nação de Israel, porque Satanás sabe que a nação de Israel é através da nação de Israel que vinha a riqueza para todo o mundo com relação à salvação. E Satanás ele tem uma fúria muito grande contra a nação de Israel, porque é através da nação de Israel que Deus ele trouxe a salvação ao mundo, particularmente falando com relação a Jesus que veio da tribo de Judá. Então nós vamos ver que Deus ele castigou o povo, mas ele não entregou a morte, né? Não foi a nação de Israel não foi exterminada, não se perdeu como muitas outras nações da antiguidade, né? Israel é uma das nações mais antigas do mundo e está até hoje aí. A existência dela, a sobrevivência dela é pelo fato dessa nação ser uma nação, a única nação do mundo que foi escolhida e criada por Deus, né? A nação de Israel, e ela está aí ainda, a existência dela ainda existe até hoje, de uma maneira sobrenatural, porque Deus, embora a nação de Israel tenha rejeitado a Jesus há 2000 anos atrás, como Messias, como seu rei, como seu salvador, mas Deus ele não abandonou a sua promessa, Deus ele não invalidou a sua promessa, porque quando Jesus voltar no final da grande tribulação, juntamente com a igreja, de acordo com Zacarias no capítulo 11 e o capítulo 12, Jesus vai descer com a igreja, vai matar o anticristo, vai matar o falso profeta, vai lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, vai prender Satanás por 1000 anos, e ali quando eles virem a nação de Israel, virem as marcas de Jesus ali na mão, as marcas ali no peito da lança, quando eles virem esses sinais, Jesus vai derramar o Espírito Santo sobre a nação de Israel. A nação de Israel vai falar: Senhor, lembra da tua promessa que fizeste a Abraão, Isaque e Jacó. Aí, quando o anticristo reúne muitas nações para destruir Israel no período da grande tribulação, Israel, quando ela se vê sem saída, quando ela se vê ali sem condições de lutar contra muitas nações, eles vão dobrar o joelho e vai falar: Deus, lembra da tua promessa que tu fizeste a Abraão, Isaque e Jacó. A gente falando assim, a gente fica até emocionado, né? De que maneira o Espírito Santo, ele ouve a oração, de que maneira Deus ele trabalha no coração do ser humano, de que maneira Deus ele é fiel com a sua palavra, daquilo que ele prometeu. E quando Israel se vê em perigo eminente, ao ponto de ser destruída por muitas nações, que o anticristo vai reunir, vai arregimentar, aí Israel vai falar: Senhor, lembra-te da tua promessa que o Senhor fez a Abraão, Isaque e Jacó. E quando eles orar dessa maneira, com o coração quebrantado, com fé, pedindo livramento, Jesus lá do céu vai ouvir a oração deles e vai falar: vamos descer a igreja. Jesus vai falar assim: vamos descer agora. E Jesus vai descer com a igreja no Monte das Oliveiras, como está escrito lá em Atos no capítulo 1. Jesus vai derramar o Espírito Santo e a nação de Israel vai começar a chorar, vai começar a se arrepender dos seus pecados, quando Jesus ele derramar o Espírito Santo sobre a nação de Israel.
E ali Deus, ele vai dar um grande livramento a Israel, porque Jesus ele vai pelejar contra as nações. Jesus vai defender a nação de Israel juntamente com a igreja. A igreja vai descer com Cristo e Jesus vai pelejar contra essas nações e vai destruir essas nações. Glória a Deus por isso, porque Jesus é fiel. Jesus ele cumpre com a sua palavra e ele é fiel. E assim o anticristo, o falso profeta, vai ser lançado dentro do lago de fogo. Satanás, o diabo, a antiga serpente, vai ser presa. E a igreja, juntamente com Israel, vai reinar 1000 anos aqui na terra. E a igreja vai estar reinando juntamente com Cristo. E vai se cumprir aquela profecia que Jesus ele vai reinar aqui na terra. Está lá em Zacarias capítulo 11 e capítulo 12, que trata desse assunto muito profundo, que é a escatologia bíblica. A escatologia bíblica, né, tem essa profecia em Zacarias. A escatologia não é só em Daniel, né? Não é só em Daniel, nem em Apocalipse, não. Livros, né? Livros que têm profecias apocalípticas, você encontra em Zacarias, você encontra em Mateus, você encontra em Lucas, você encontra em vários trechos da Bíblia, profecias que são o estudo dentro do contexto do livro de Apocalipse. Glória a Deus por isso. Vamos aqui para o final, que já tem 26 minutos. Nós queremos aqui resumir esse estudo. Uma mensagem de esperança. Daniel e a visão do Messias. Um dos benefícios do cativeiro babilônico não foi apenas tratar a idolatria e o pecado do povo, mas também avivar na memória as promessas de Deus, não somente quanto à restauração de Israel, mas principalmente quanto à figura do Messias. O sonho de Daniel, narrado no capítulo 7 do seu livro, é de cunho messiânico. O termo usado por Daniel, filho do homem, Daniel capítulo 7, versículo 13, é a nomenclatura oficial do evangelista. Lucas, na sua confecção do seu evangelho. Jesus também utiliza muito deste verbete para se referir ao Filho de Deus e o seu domínio sobre a terra. Daniel vislumbrou que o Messias inauguraria uma nova fase no governo de Deus na terra. O que Daniel previu se manifestou na plenitude dos tempos. Aqui na visão que Daniel teve, ou seja, na interpretação que Daniel teve daquela estátua, dos 4 impérios mundiais, da estátua que Daniel teve aquela revelação de Deus, Daniel também ele interpretou que havia uma pedra, uma rocha, que bateu nos pés daquela estátua e destruiu totalmente aquela estátua, e aquela pedra ela bateu no monte e ela se espalhou por toda a face da terra. E ali Daniel ele falou assim que quando aquela pedra bateu e se espalhou, tornou-se um reino. Ele falou daquele reino que não terá fim, o reino poderoso. Esse reino que Daniel teve, que ele interpretou esse sonho, é justamente o reino que eu falei para você quase aqui agora, lá no final do período da grande tribulação, quando Jesus descer com a igreja. É esse reino que Jesus ele vai destruir, o reinado do anticristo no período da grande tribulação, ou seja, no final da grande tribulação. Então nós podemos ver que essa nomenclatura, ou seja, esse nome que ele fala sobre o ancião, o nome filho do homem, é o mesmo que Jesus muitas vezes ele usou nos evangelhos, o Filho de Deus, ou Filho do Homem. Então nós vamos ver que esse título é um título messiânico. Quando a Bíblia ela se expressa dessa maneira, Filho do Homem, está dizendo que Jesus está falando a respeito da sua natureza humana, mas também a respeito do título do Messias, o Cristo ungido, o escolhido de Deus. Nós podemos ver que Jesus, ele na sua natureza humana, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele foi gerado.
ou seja, ele foi gerado por Deus. O corpo, o espírito, a alma e o corpo de Jesus foi gerado pela vida, ou seja, foi gerado pelo Espírito Santo. Então Jesus, na sua natureza humana, ele foi gerado, né? E ele fala assim, esse título, essa expressão filho do homem, diz respeito à sua natureza, diz respeito ao seu título divino, o Cristo ungido, o Filho do homem, o escolhido de Deus. Aqui, para terminar, aqui uma mensagem de restauração. Enquanto Daniel exercia o seu ministério no palácio, Ezequiel exercia seu ministério à beira do rio Quebar, trazendo uma palavra de alento ao povo. Existem muitas passagens do livro do profeta Ezequiel que fazem alusão à restauração de Israel, porém, a mensagem clássica se encontra em Ezequiel 37, o famoso Vale dos Ossos Secos. Nessa visão que o profeta Ezequiel teve a respeito da nação de Israel, né, sem vida, ali, quando se fala sobre ossos secos, né, sem vida, nós sabemos que, humanamente falando, o corpo, para ter vida, precisa dos órgãos, precisa do coração, precisa dos órgãos vitais, precisa de sangue, né, que é a substância mais importante do corpo. Tanto é que a palavra de Deus fala que o sangue representa a vida está no sangue. Quando a pessoa está perdendo sangue, literalmente ela está perdendo a vida, porque a vida realmente está no sangue. Todos os nutrientes que nós nos alimentamos, né, ela corre em nossa corrente sanguínea através do sistema circulatório. Todos os nutrientes, toda a alimentação, né, todos os nossos órgãos são revigorados, são alimentados através de todos os nutrientes que são distribuídos através do sistema circulatório. Quando uma pessoa começa a perder sangue, ela começa a perder ali os nutrientes, né? Então, todo o organismo entra em colapso e a pessoa, se ela não for socorrida a tempo, ela certamente vai morrer porque ela está perdendo a vida e a vida está no sangue. Quando Ezequiel teve essa visão do Vale dos Ossos Secos, nós podemos concluir que ossos ali secos, sem vida, né? Sem coração, sem pulmão, sem os órgãos vitais, sem o sistema circulatório, sem o cérebro, ossos secos, sem vida. E nós podemos ver que quando Ezequiel teve essa visão diz respeito, né, à nação de Israel, que não tinha esperança, não tinha vida, tinha perdido tudo. E quando Ezequiel falou para Deus, Deus falou assim, olha, o meu povo disse que não tem mais vida, não tem esperança, mas sopra nesses ossos secos aí, sopra. Aí Deus fez uma pergunta para ele, você crê que esses ossos aí poderão ter vida? E Ezequiel falou assim, Senhor, tu sabes. E Deus mandou ele soprar naqueles ossos. Quando ele começou a soprar, ele falou assim que ouviu-se um grande ruído. E a palavra de Deus diz assim, que o osso começou a se encaixar no seu osso, né? Cada osso tem a sua parte ali para se encaixar, né? Ali fala da ordem, cada osso tem que se encaixar no seu osso. Dentro do esqueleto do corpo, da anatomia humana, cada osso tem a sua função ali para que o corpo possa se mover ou até fazer conforme cada osso ou cada organismo possa assim ter a sua função, que é importante. E nós vamos ver que quando ele soprou, naquela visão, Deus ele começou a aparecer o coração, começou a aparecer através da palavra de Deus, que Deus fala assim, profetiza sobre esses ossos aí que não tem vida. E Ezequiel fala assim, assim diz o Senhor, crie vida agora. Ele começou a profetizar, e ali aquela visão que Deus deu para o profeta, era Deus falando para o profeta, olha, o meu povo não tem esperança, já perdeu a esperança, já perdeu a fé, eles não têm vida, mas eu vou dar vida para eles, eu vou tirar eles daí do cativeiro, eu vou soprar neles, vou colocar o meu espírito neles, eu vou dar vida para o povo de Israel. Então a mensagem de restauração
né? Então nós podemos ver que isso aconteceu porque ao se cumprir os 70 anos de cativeiro que o povo de Israel ficou ali no Império da Babilônia, e isso aconteceu no reinado do rei Ciro. No reinado do rei Ciro, Deus despertou o espírito desse rei, no reinado do Ciro, né, ali de Babilônia. Deus despertou ali o espírito do rei, e ali Deus ele começou a trabalhar e trouxe, né, de volta ao povo de Israel a sua nação. E ali começou a reconstrução dos muros. Isso aí, né, a gente estuda no livro de Esdras, também no livro de Neemias, a reconstrução dos muros, a reconstrução do templo. Então nós podemos ver que os judeus começaram a retornar, e ali Deus ele cumpriu a palavra dele, porque Deus é fiel na sua palavra. Que Deus abençoe você que ficou até aqui. Vamos terminar por aqui, já tem 36 minutos. E você que chegou até o final desse vídeo, desse estudo, que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez eu peço para você, antes de nós encerrarmos aqui esse estudo, eu peço para você mais uma vez se inscrever no nosso canal. Você que chegou até o final desse vídeo, se inscreva no nosso canal, dê um like aí, nos ajude, né? E que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, o pastor da sua igreja, que Deus possa abençoar a igreja que você congrega. Ore pelo seu pastor, ore pela igreja, ore pelos departamentos lá, os grupos de louvores, né, o grupo das crianças, dos adolescentes, das irmãs, né, o grupo lá dos obreiros, se estiver na sua igreja. Ore pelos obreiros, ore pela sua igreja, e assim Deus irá também abençoar a sua vida através da obediência à palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Nós ficamos por aqui, e a nossa próxima lição é a lição 7, né, as 70 semanas de Daniel. Uma lição muito profunda, né, uma lição de escatologia. Aqui nós vamos entrar nas profundidades da escatologia bíblica, e eu quero convidar você no próximo vídeo, para que você possa juntamente estar aqui comigo aprendendo a palavra de Deus. Amém? Então ficamos por aqui. Eu espero que você se inscreva no nosso canal e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Fique com Deus e que Deus possa te abençoar.